Boa noite, galera. Vamos chegando aí. Vamos me comentando se o áudio tá bom. Nesta noite fria e chuvosa. Um abraço pro André aí. Grande Paulo, tudo bom, Paulo? Um abraço pro Luiz aí. O Wagner. E aí, pessoal, choveu aí pra vocês ou não? Um abraço pessoal da Praterra aí, Matheus. Vão me contando aí, pessoal, se choveu muito, choveu pouco, estão preocupados com a chuva aí ou não? Ó, o Luiz está dizendo aí que passou de 100 milímetros. Eita, beleza, né? Que bom, obrigado aí, Paulo. Que bom que o áudio tá bom. Vamos bater um papo aí na nossa terça-feira de chuva sobre o plantio do trigo, né? Eu acho que tá todo mundo bastante preocupado, querendo otimizar ao máximo que puder, afinal nós precisamos muito dessa safra de trigo, né? O pessoal da Praterra aí, 150 em algumas regiões, complicado. Muita chuva no Campos Borges, né, André? É verdade, estrago na certa. Pessoal, vão me contando aí de onde vocês estão falando, como é que foi a chuva, enquanto isso eu vou chamando aqui o nosso convidado da noite. Aí. Enquanto o pessoal vai chegando, logo o Thiago está por aí também. Boa noite, Thiagão. Boa noite, Felipe, tranquilo? Boa noite aos ouvintes, todo mundo aí. Tudo bom. Thiagão, eu estava comentando com o pessoal aqui da chuva, né? Afinal, aí, alguns lugares 100, 150 milímetros e a gente pediu até para o pessoal ir se identificando da onde que está nos vendo aí e quando choveu, né? Até para nós ter uma ideia aí do pessoal. O volume de chuva aqui em Cruz Alta começou a chover na madrugada, até na nossa estação ali, até às 6 horas antes de eu sair, já estava em 70 milímetros. Eu estava olhando Muita algumas chuva. estações, nós estávamos olhando umas estações, nossa, Santa Rosa ali, até às 3 da tarde já tinha 90 milímetros acumulado durante o dia. E continuou, né, acompanhando no radar, no Índia ali, bastante chuva no Noroeste, Missões, e agora aqui. Bom, um pouco antes de nós vir para cá, eu estava dando uma olhada aí na previsão, né? Para amanhã ainda nós temos para Espumoso 70 milímetros. Então, o pessoal comentando aí Birubá 100 milímetros, a gente acredita que aqui mais ou menos por aí, o pessoal da Praterra aí comentando em torno de 150 em algumas regiões. Realmente desafiador aí, né? É um volume bem acentuado em pouco tempo, né? Isso aí para conservação do solo não é fácil aí. É verdade. Ainda mais Desafiador. que um pouco do que ajudou nesse ano o Azevém aí, né? Que em grande escala lá, né, para aquelas chuvas pelo menos de maio aí deu uma ajudada, né? É verdade. Fez uma função aí de planta de cobertura. Estou aí. Mas, Thiagão, a gente tem o costume aqui de nós iniciarmos a live logo, né? Muito em respeito aí a quem chegou na hora, eu gosto muito disso. E, cara, é um grande prazer estar te recebendo aqui. Eu gostaria de antemão, assim, antes de nós se apresentar, né, Thiago, de falar para os ouvintes que esse é um projeto que a gente vem trazendo ao longo de vários tempos, trazendo os grandes especialistas de cada área para vir aqui comentar um pouco com nós, ajudar o produtor de alguma forma, né, contribuir. A gente está aqui no nosso terceiro turno, né, Thiagão? Para, de alguma forma, contribuir com o produtor. Eu trabalho muito focado com a construção da produtividade, então a gente desenvolveu algumas etapas, né? E a escolha da cultivar, com certeza, é uma das mais importantes, e juntamente com a época de semeadura. Então, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Winf, eu sou diretor da Superagro, consultoria e pesquisa agrícola, estou sediado em Espumoso, e a gente tem esse projeto, né, de trazer um pouco dessa informação, de alguma forma, no nosso terceiro turno, está ajudando o produtor, está ao lado do produtor, trazendo rentabilidade. A gente escolheu, né, esse tema da escolha de cultivar de trigo aliado aí com a época de semeadura, muito pelo momento que a gente vive, né? Sabemos que esse momento é um pouco desafiador para o produtor e que não há mais tempo em realmente escolher a cultivar, mas sim de nós talvez escolher como vamos plantar cada uma. Então essa é a ideia.
né? E como você já sabe desse assunto, chama os teus amigos aí, manda live, que o Thiago aqui é uma fera, uma referência que nós trouxemos hoje para estar conversando com vocês, para realmente a gente estar solucionando de alguma forma alguma dúvida que você tenha, mas também estar entregando um trigo de rentabilidade. Então, manda live para os teus amigos aí, chama aquele produtor que precisa ver, chama aquele colega, aquele técnico que está precisando ver essa live para fazer uns ajustes na lavoura, que nós vamos estar trazendo muito conteúdo aí. Thiagão, seja muito bem-vindo, cara. Eu gostaria que tu se apresentasse para o pessoal aí. Não, tranquilo. Primeiro, te agradecer o convite, para nós é uma satisfação estar podendo também fazer esse bate-papo, levando para mais pessoas o nosso trabalho que a gente desenvolve aqui na CCGL. Eu tenho formação em agronomia, fomos colega, né, Felipe? Tivemos a oportunidade aí de ser colegas praticamente junto, né? Em Santa Maria, vim para cá em Cruz Alta, estou atuando na CCGL com a parte de pesquisa em manejo de culturas há 2 anos. E aí a gente vem desenvolvendo trabalhos aí em sistemas de produção, que é algo que a gente acompanha o teu trabalho, que tu desenvolve bastante, que é muito importante, mexe na rentabilidade do produtor, e também o manejo de encaixe com grandes culturas, seja a parte de soja, trigo e outras culturas aí. A gente tem os desafios de buscar a intensificação de culturas econômicas para trazer mais rentabilidade, mas tudo isso é desafiador, né? Porque a gente precisa de agronomia para correto posicionamento, seja de cultivar, de densidade, de adubação, encaixes de época para potencializar, né? Então, acho que o tema aí realmente é desafiador, uma satisfação poder trazer isso. Espero poder auxiliá-los aí, trazer um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na CCGL, junto com as nossas cooperativas via rede técnica, né, RTC, tá? Ficamos aí à disposição. Vamos bater no nosso bate-papo aí nessa noite chuvosa aí. Muito bacana, Thiagão, é isso aí. Cara, eu estou muito empolgado com essa live, né? Porque sempre que a gente fala, eu sou um apaixonado pelo sistema de produção e pelos benefícios que quem entende e trabalha isso está trazendo. A gente tem muito resultado com os produtores nisso, porque realmente é ali que estão muitas respostas, né? A gente veio trabalhando num sistema onde tinha uma espécie de receita, e isso não foi errado, né? Mas hoje a gente vê que, como você comentou, achei muito interessante, a gente precisa muita agronomia para realmente estar fazendo a diferença na vida do produtor. E é isso que a gente está tentando trazer aqui, né? Alternativas de intensificar muitas vezes o sistema de produção, mas ao mesmo tempo manter um solo de qualidade, manter a rentabilidade do produtor, que é muito mais importante. Então, para mim é bem empolgante, né? Porque sistema de produção, e juntar isso com cultivares, onde a gente tem focado muito, é bem bacana, porque a gente tem tido muitos resultados interessantes com isso, né, Thiago? Muito resultado importante na área, que mexe muito no resultado final do produtor. Uma boa escolha de cultivares hoje é responsável por uma grande diferença de produtividade, para mais ou para menos, né? E isso que a gente queria debater um pouco hoje aqui com os nossos convidados. Aqui nos nossos ensaios, especialmente do trigo do ano passado, nós tivemos uma diferença de 33% entre a pior e a melhor cultivar. Plantados no mesmo dia, né, com a mesma tecnologia, as mesmas aplicações, os mesmos fungicidas, tudo igual. A única coisa que mudou foi a cultivar e, obviamente, os dias que ela permaneceu no campo. Mas, veja bem, 30 sacos ou 33% de produtividade é onde está o lucro do produtor, né? Especialmente num ano como esse, onde a gente tem algumas lavouras aí com 50 sacos de custo, quando você pega, né, o valor que o banco trouxe e calcula muito isso, nós estamos em torno de 50 sacos de custo. Então, muitas vezes você agregar 20, 10, 15 sacos a mais, 30, como foi esse caso, é uma grande diferença, né? E eu queria trazer um pouco isso, né, Thiago? Porque assim, eu sei que vocês têm resultados muito bacana. Eu acho que esse é um tema importantíssimo, né? Porque ao longo de todos esses anos com a pesquisa na nossa estação, independente se é soja ou se é trigo, sempre foi o maior resultado na pesquisa. E eu acho que vocês têm alguns dados muito semelhantes, né? Perfeito as tuas colocações. É bacana, a gente acompanha o teu trabalho quando tu faz suas divulgações e a gente fica contente que na parte da pesquisa o que vem no campo, né, vem acontecendo realmente. É mais ou menos esse o caminho. Nós temos aqui ensaios que a gente desenvolve em várias épocas, tanto soja quanto trigo, e realmente o cultivar é algo que não tem um custo em si, somente conhecimento
desafio nosso de agronomia, de entender, né, o que está fazendo com que determinado cultivar performe tão bem, mas as diferenças tanto em soja quanto em trigo são muito significativas. Vamos falar específico de trigo, né? Em trigo nós temos encontrado aí em diferentes, a gente faz ensaios em várias épocas, né? E coloca alguns grupos de cultivares com diferentes ciclos, e aí nós temos encontrado, pegar a média do bolo de cultivares de cada ensaio de época, nós temos aí um potencial de entregar, se nós for extremamente assertivos no posicionamento, em média 18%, tá? Isso pegando a média da melhor para pior na média daquele bolo. Mas, se nós não estivermos errando muito, mas se o erro for grosseiro, tipo, se for errar a pegada das duas melhores para as duas piores, nós chegamos a esses números aí de 30 até 40 sacos. E isso para trigo, em milho da mesma forma, para soja mais ainda, né? Então a gente realmente tem um desafio. E assim, não é tão simples. Eu também sou produtor, né, Felipe? E assim, poxa, eu tenho formação, estou aí estudando, faço pesquisa e na minha propriedade eu erro. Eu erro, não é fácil. Exatamente. Não é fácil. A gente erra, mas o desafio, assim, nesse assunto é tentar errar menos. Eu acho que o que não dá para acontecer é tu tá lá nos nossos ensaios, por exemplo, em trigo. Um trigo colhendo 80, 90 sacos e o pior 40. Não, acho que não daria para colher 40 sacos, né? Tem que ficar próximo da média. Eu acho que é assim, né, Tiagão? É o que eu sempre falo para o pessoal. A gente pesquisa para tentar diminuir muito o erro, né? Porque Isso. Acertar sempre é que nem você sempre querer vender o soja ou o trigo num valor mais alto. Não é assim. Exatamente. Que funciona, né? Ou comprar o fertilizante sempre no menor valor, os insumos. Mas é você ter uma constância, né? Você ter uma previsibilidade em torno de resultados, né? Então, a pesquisa nos traz muito isso, né? A probabilidade de nós acertar é muito maior do que de errar. Mas Exatamente. Não quer dizer que vai ser zero, né? Acho que isso é bacana a gente trazer, né? Porque também sou produtor, acompanho muito, a gente também faz as coisas, né? Da mesma forma. E é interessante isso, né? Falávamos em off aí, né? Que a gente vê muita dúvida no campo hoje, né? Nesses dias. Por exemplo, planto um ponteiro agora e deixo o astro para depois, alguns exemplos que o produtor trouxe, né? Ou planto antes o astro e deixo o ponteiro para depois. Então, veja bem, é um abismo de diferença, né? Técnica entre os dois posicionamentos, e a gente vai discutir isso mais à frente, né? Exatamente. Eu acho que o desafio realmente é que nós conversávamos, né? Hoje, para o produtor sozinho tomar uma decisão é bem complicado. Quanto mais atores, por isso que eu acho que trabalhos de consultoria, de assistência, o produtor precisa ter alguém junto para auxiliar ele, porque são muitos fatores, né? E aí essa questão de cultivar, ela realmente é um grande quebra-cabeça. O produtor vai ter lá hoje, talvez, quando ele decide, ele tem 2 ou 3 cultivares. A questão é qual daquelas 3 cultivares ele vai encaixar para uma semeadura final de maio, para início de junho, para final de julho, né? Para final de junho e início de julho. Esse é o grande desafio. Aí pega talhão, um histórico, a área de trigo sobre trigo. O que eu faço? Eu tenho desses 3 materiais, talvez dentro daqueles 3 materiais tenha um material que não vai ter tanta penalização por repetir trigo sobre trigo. Outro vai ter. Eu vou ter um cultivar que vai competir melhor com uma área, por exemplo, esse ano, nós temos um aumento de área de trigo. Vai estar entrando áreas de trigo com problema de azevém. Isso vai ter. Daí faz uma boa dessecação, uso bom para emergente, tranquilo. Mas vai ter cultivares com arquitetura, com capacidade de afilhamento, habilidade competitiva, que vai encaixar para aquela situação. E aí é esse material que eu tenho que posicionar nessas áreas. Então, assim, vejo, é um grande quebra-cabeça e ainda mais essa questão dos ensaios de época que a gente direciona para entender dinâmicas de ciclo, né? Por exemplo, o que na média dos anos, na probabilidade dos anos, encaixa melhor para uma semeadura final de maio, para primeiros quinzena de junho, para a segunda quinzena de junho. Se eu tiver que semear em julho, qual que encaixa melhor? Bom, e aí depois vem sistema de produção. Propriedade que tem 100 hectares e planta 100, quase colhe, tem o inverno inteiro com grão no sistema de produção. E soja, peraí, como é que eu faço para depois encaixar soja? O sistema de produção do inverno tem que estar já planejado e linkado com a soja, aquilo que nós comentávamos da penalização de cultivar de soja. Às vezes eu vou ter um trigo que eu vou colher, nós comentávamos, né? 10 de novembro, 15 de novembro ou 20 de novembro.
Aí espera a palha sentar, vir plantaninho. Vou semear talvez início de dezembro. Poxa, peraí, me assusto. Não, mas peraí, tem cultivares de soja que performam bem naquela janela. Planeja, né? Só que tem que estar pensado. Não planejou isso aí sim, vai penalizar a soja. Então são esses encaixes. Eu acho que essa parte é um grande ponto da nossa live hoje, né, Thiago? Porque o que eu vejo assim, ó, essa decisão, escolha, né, de época de semeadura, junto com... pessoal, meu áudio tá bom, hein? Tá tranquilo aqui. Tá. Só vamos confirmando, porque como a gente tem chuva, né, hoje a internet pode dar uma ajudada aí, tá? Então, retomando o raciocínio, nós vamos ter a escolha, né, da época de semeadura, juntamente com a cultivar de trigo, é uma das maiores decisões que nós vamos tomar durante todo um ciclo do sistema de produção. Por quê? Porque vai impactar tudo. Nós vamos ter um impacto sobre, obviamente, a cultura, né, de inverno, mas também automaticamente você já está dizendo que no verão o que vai acontecer, ou seja, quando que eu vou plantar o soja e também qual cultivar que eu devo usar. E quem não pensar nisso vai ter um grande problema lá na frente por falta de posicionamento, ou seja, cultivares inadequados, né, ou cultivares que não estão bem posicionados para a época de semeadura que o sistema de produção vai impor. Então, isso acaba sendo muito importante nesse momento, e essa é uma das maiores decisões que o produtor, né, já tomou, né? Afinal, todo mundo já tem a cultivar de trigo escolhida, enfim, né? Mas entendam que é a maior decisão que você vai tomar. E talvez hoje a nossa maior contribuição vai ser em despertar isso para o produtor, de trazer que ele tem que pensar muito bem a cultivar de soja. Em função dessa decisão, né, Tiagão? Porque Exatamente. Isso vai ser determinante no final, tanto da cultura do trigo quanto do soja. É o sistema de produção. A rentabilidade ela se constrói não com uma cultura, ao longo dos anos. Tem que ter sinergismo nessas decisões. Né? Da mesma questão, planta de cobertura, aí, quem trabalhou com planta de cobertura pré-trigo, para tu maximizar uma planta de cobertura, tu tem que pensar em que época de semeadura e qual cultivar e ciclo de soja tu vai plantar para estar em tal época colhendo para colocar uma planta de cobertura. Então, essas são questões que a gente tem que começar a trazer, né? E é importante o produtor estar ciente disso, que realmente a propriedade ela tem que ser planejada a longo prazo, com no mínimo aí um ano, né? No mínimo os 365 dias do ano, e a rentabilidade da mesma forma. E a soma de uma rentabilidade de uma cultura de inverno no outono, ou seja, ela se soma ao de verão. Então, há uma pequena penalização às vezes em uma, mas tu está tendo duas culturas para se somar, né? Talvez ao final ela se some e tu tenha mais, né? Então, realmente esse é o que tem que ser pensado. Monocultura está um pouquinho complicado, né? Temos que diversificar o sistema e realmente buscar renda, né, para a propriedade. É isso aí. Thiago, entrando mais para o nosso trigo, que é o tema da live de hoje, tanto focado em época de semeadura mesmo, mas também na escolha da cultivar, né? Nós vamos ter um cenário talvez um pouco diferente nesse ano, no que talvez nós vamos ter duas épocas de semeadura, né? Pelo que está mostrando. Temos uma época de semeadura mais do cedo, ou a que foi possível iniciar a semeadura, até agora com essa chuva, e nós vamos com certeza ter uma segunda época, talvez daqui uma semana, talvez daqui 10 dias, a gente não sabe muito bem em função do clima, né? Eu fiz uma pesquisa aqui no Instagram antes da nossa live. Hoje nós temos 32% dos produtores que responderam à pesquisa, obviamente, que estão entre 75% e 100% da área semeada. Então, não é muito, né? Nós estamos aí praticamente hoje 21 de junho, nós vamos para mais 7, 8 dias, nós vamos final de junho, e nós temos 32% semeado. Mas o que chamou a atenção é que 45% dos produtores ainda não atingiram metade da área que destinaram a trigo. Então, veja bem, nós temos uma grande área para cobrir ainda, né? Pelo menos aqui pode ser dados mais regionais, talvez vocês tenham aí, né, Thiago? Alguns dados atualizados pela rede técnica, mas eu achei interessante isso porque como a gente tem uma área grande ainda, né, para ser semeada, ou uma quantidade de produtores que vão precisar contar com a cultivar que performa bem para entregar um resultado no trigo e ainda também para o soja. Então, pensando nesse contexto, a gente já comentou um pouquinho antes no sistema de produção, né? Mas, com certeza, vai afetar muito
o jeitão da lavoura nesses dois momentos, né? Principalmente no trigo, mas especialmente com consequências na soja, né, Tiago? Como que vocês veem isso com toda a rede que vocês têm, né? Bom, assim, do ponto de vista, a gente vem conduzindo alguns experimentos, né, que nem eu comentei de épocas. Do ponto de vista da cultura do trigo, né, a gente tem, que nem tu comentaste, o estado com uma heterogeneidade de clima muito grande, mas inicia-se janela de semeadura final de maio e nós temos janela até de semeadura para julho. Pegando o atual momento, assim, para aquele produtor que está um pouco atucanado, o que a gente pode trazer de tranquilidade? Eu vejo sempre as coisas pelo lado positivo. O que nós temos de lado positivo com o cenário de atraso? Assim, né, Felipe? A chance de nós perdermos por geada, que é um fator que acontece, ela está minimizada. Então, assim, só se eventualmente, vou bater na madeira aqui, né? Eventualmente, uma geada após aí de 12, 15 de setembro. Mas aí nós estamos falando em eventos totalmente fora da curva. Então, assim, esse é um padrão. O ponto do lado positivo é que por geada nós vamos perder. E aí nós entramos numa outra seara. Quando a gente faz a semeadura a partir do dia 10 de junho, hoje em trigo, nós temos uma estabilidade muito grande, tá? O trigo de maio, ele tem mais tempo, o trigo de maio, de final de maio, início de junho, para a grande maioria dos materiais, ele alonga o ciclo, você tem mais período vegetativo, em quase todos, demora mais o espigamento. Aí o que acontece? Você tem um trigo, na lógica, com mais potencial produtivo. Na lógica, sim, mas isso pegando condições de fisiologia de planta. Mas, no entanto, se tu vai acertando os materiais para essas janelas, tanto de metade de junho e julho, você mitiga essa penalização. E ainda essa questão, assim, nós temos tido o ano passado mesmo, a gente tinha os ensaios, semeaduras de 20 de junho com teto produtivo acima de 5.000 quilos, semeadura de 10 de julho com teto produtivo acima de 5.000 quilos. Nós não tivemos uma penalização tão grande. Então, assim, o que acontece? E aí nós entramos no ano passado, não tivemos ocorrência de geada. O ano anterior tivemos. Perdemos por geada. Então, assim, que eu falei, uma grande lacuna que nós temos é o fator geada. Então, esse ano, a gente está mitigando. E em questão dos materiais que nós temos hoje, quase todos eles têm uma performance, eles vão atingir performance produtiva muito boas. Então, assim, para produzir 40, 50, 55 sacos, é muito difícil que não aconteça. Eventualmente, uma chuvarada lá na frente, mas o fator, pelo menos, de não colher por dar uma geada 20 de agosto, 25 de agosto, às vezes 1º de setembro, essas semeaduras aí, a não ser com uma semeadura ainda com um trigo hiperprecoce. Um trigo hiperprecoce, mesmo semeado agora, uma geada aí 1º de setembro, vai pegar ele. Mas trigo precoce, vamos pegar aí de audaz para frente, esses aí bem mais tranquilo, a não ser uma geada a partir do dia 10. Então esse fator assim, ó, é bem tranquilo, então o produtor não tem que se preocupar. Aí entra o ponto do sistema de produção. Quantos hectares esse produtor vai ter de trigo e o que ele tem de área já planejada de soja dessecada? Quando vê, está no planejamento dele. Não é ele vai plantar lá 50% da área dele, já está no planejamento que essa área ele vai plantar soja do cedo, seja final de outubro, seja início de novembro. Então ele não tem que ficar atucanado, ele vai fazer esse trigo, mesmo mais tarde, vai dependendo do material, ciclo precoce vai colher final de outubro, início de novembro, ciclo médio, tardios são muito poucos, pegar o ponteiro mesmo, ele não é um ciclo, ele não é tardio, ele é um ciclo médio tardio, vai dar colheita pelo dia 10, 20, 10, 15 de novembro, vai depender das condições de temperatura, se vai antecipar ou não o espigamento, né? Mas vai ficar por aí. E aí você planta um soja adequado, né? E o que vai acontecer? Então, assim, ele vai dependendo do que ele fez, ele vai ter que remodelar, talvez, a soja. Ele vai ter que ver o que ele tem de cultivar para a soja, para posicionar corretamente para lá. Mas pensando em cenário de trigo, não temos que nos se preocupar. Mesmo uma semeadura eventual dia 5 de julho, que vai ser o que vai acontecer, porque vai chover agora, não é problema. Aí entra decisões agronômicas. Aí, dependendo do cultivar, vai ser importante, né? E aí que eu acho que é importante alertar o produtor, ajustar o quê? Densidade de semeadura, né? Ajustar um pouquinho a densidade de semeadura para não depender tanto de afilhamento, ajustar a adubação nitrogenada, porque ele vai ter muito pouco tempo ali, logo para definir os componentes de rendimento. Então, tu não pode atrasar.
muito, né? É muito importante uma adubação na base com um pouco mais de nitrogênio nessa adubação de base, para não depender, caso, por exemplo, tá com ali no perfilhamento, não tem condições climáticas para aplicar nitrogênio, poxa, você já vai penalizando, tu não tem tanto tempo como um trigo de final de maio, início de junho. São esses os ajustes, né? Mas quanto à época, assim, para nós tranquilizarmos o produtor, eu não vejo como um problema. É que nem só a gente fez lá esse ano, aconteceu. O pessoal estava muito preocupado, não conseguiu semear soja. Soja entrou final de dezembro. Eu falei, pessoal, fiquem tranquilos, vamos lá. Não é problema, é ajustar. E deu no que deu. Então, assim, às vezes o clima também ele é soberano. A gente se atucana às vezes com umas coisas, né? Mas que nem eu falei, olha o lado positivo. Geada, nós vamos estar mitigando. Talvez a gente se caminhe para uma grande safra de trigo justamente por esse pequeno atraso, né? Tiagão, tu acabou batendo minha carteira aí, né, cara? Eu ia comentar justamente isso, né? A gente forçou o plantio de soja, o pessoal tentou plantar no seco, plantar no torrão, plantar de tudo quanto é jeito, e esse foi o pior resultado disparado, né? Enquanto que muitas vezes a gente teve produtividades aí, né, de final de dezembro, plantios até mesmo de janeiro, sendo muito boas, né, realmente. Então, essa era a pergunta que eu iria te fazer logo após, né? Mas eu acho que fizemos uma live já recentemente também sobre os ensinamentos desse ano difícil que foi, né? E talvez um deles seja esse, né? A gente plantar a qualquer custo, a gente vai estar começando, é o que eu digo, dentro da nossa metodologia, a gente vai estar passando por cima de uma das etapas da construção da produtividade, que é a plantabilidade bem feita. Se nós não tiver planta, né, em quantidade, em qualidade suficiente, nós não vamos conseguir expressar tudo que a gente fez ao longo do tempo também. Então, talvez fique o aprendizado, fique o ensinamento desse verão, e não podemos ter memória curta, né? Então, Isso. O verão já nos ensinou, estamos aqui de novo agora com um pouquinho de dificuldade de semeadura em algumas regiões, outras não, né? Nem tanto. E aí o Munareto colocou ali que é para ter geada de 10 a 20 de setembro, né? Ô, Munareto, tá louco, né? Esperamos que não, né? Diz ele que não plantou nada da área ainda. E aqui eu queria mandar um grande abraço aí pro Albano, grande Albano, 15 anos de parcela em São Borja, sempre semeadura de maio, de melhor produtividade. Geada a cada 10 anos perde 20% de produtividade em 2 anos. Grande abraço aí pro Albano, excelente pessoa, uma grande referência aí. Então, realmente, né, entra nessa ideia, né, Thiago, do que tu comentou a respeito aí em relação mesmo à época, né? Isso, o trigo de maio ele tem essa característica, né? E assim, hoje tu tem materiais que encaixam, né? Para quem já semeou em maio, tem materiais que tu mitiga uma geada. Tu comentaste do ponteiro, o ponteiro mesmo é um material que encaixa muito bem uma semeadura de 20 a 30 de maio. Claro, uma semeadura de 10 a 15, você está começando a arriscar. Mas aí vem aquela questão, é uma vez ou 2 vezes em 10, é uma decisão muito assim de produtor, né? Tem gente que prefere arriscar, outros não. Tem que ver quantos hectares o cara planta de trigo, né? Para daí, de repente, ele precisa arriscar porque ele planta uma área grande e aí ele não tem uma planta de cobertura para plantar o soja no cedo. É o quebra-cabeça, né? Esse é o grande quebra-cabeça. Eu acho que a escolha da cultivar e época de plantio se resume muito bem nessa analogia do quebra-cabeça, né? Porque são muitos fatores que a gente precisa ligar para que você tenha uma assertividade, né? Para que você possa realmente trazer qualidade na tomada de decisão. Muito me preocupa as decisões baseadas na cultivar da moda, né, Thiago? Isso. Pô, cultivar da moda é realmente complicado e é uma grande forma do produtor entrar numa cilada, né? A gente vê muito isso, especialmente em soja, né? Aquela cultivar que mais produziu no vizinho, a cultivar do vizinho ou a da moda são sempre as que podem botar o produtor no buraco. Então, muito cuidado com isso, porque uma cultivar tem que ser adaptada ao sistema de produção do produtor, ao talhão do produtor, ao nível de investimento que ele vai ter, né? São muitos fatores, né? Época de semeadura, enfim. Então, tem muitas coisas aí que vão acontecendo. Eu acho bacana, Thiago, a gente responder a pergunta do Clédio. Um grande abraço para o Clédio. Ótimo. Ele nos perguntou o seguinte, em relação a essa chuva, né? Toda essa chuva em cima, a gente já semeou, a gente já plantou. Então, o que se espera dessa condição de tempo nublado, né? Excesso de umidade, para o desenvolvimento inicial
do trigo como um todo, né? Inclusive um abraço para o Clédio, que também bateu minha carteira aqui das nossas perguntas, né? Mas é uma boa pergunta, né? Ótima pergunta. Uma boa noite para ele, né? O que vai, fisiologicamente, o que a gente tem que esperar, né? Vai ter um atraso no processo de germinação da emergência, né? E aí vai depender muito do nível de resiliência do solo. Porque, assim, o que vai acontecer? Por sorte, quem plantou antes da chuvarada, plantou semana passada, deu chuvarada. E aí deu um tempo, abriu o tempo, só que está chovendo de novo. Se não desse essa chuva agora, pena que está com volume elevado. Ia dar um processo de encrostamento e algumas áreas poderiam ter problema. Só que como está chovendo agora, ela vai, durante esse processo de chuva, ela vai iniciar ali o processo de emergência, né? Só que nós realmente vamos ter um atraso. O que eu vejo como um problema? Daí que entra o grande quebra-cabeça. Por exemplo, cultivares que têm problema para mosaico. Quem plantou materiais tem calcanhar para mosaico, a chance de dar problema é muito grande. E aí começa novamente, conhecer o material, as condições, né? Tava marcando aquele monte de volume de chuva, tá plantando uma área um pouquinho mais úmida, uma área um pouco mais compactada, aí botou um material que tem problema, uma área com histórico talhando para mosaico, essa é uma coisa que vai atrapalhar, né? Então, são esses pontos, né? Mas dentro do processo, aonde tinha, por exemplo, foi feito um plantio no verde, no nabo, então esse processo de selamento superficial, tudo mais, né? Questão de processo erosivo é mitigado, vai atrasar, mas vai estabelecer, né? Mas são os fatores. Vai ter um certo atraso aí no processo de germinação e emergência, vai ter que ir para o campo dar uma olhada, provavelmente cabeceira e tal, vai ter algum tipo de problema, porque realmente a gente vem aí de 2 eventos de chuva aí nas regiões bem significativos. Talvez nós vamos ter acumulados aí, né, Thiago, de 400 milímetros, né, 500 milímetros em poucos dias, né? Isso. E se somar aí possivelmente irá acontecer, né? Então, áreas também de baixada, área que encharca um pouco mais, o produtor deverá ter problemas, né? Exatamente. Tiagão, para nós evoluir um pouco para o lado de cultivar especificamente, né? Ao longo desses anos, o produtor vinha acostumado a ter um ciclo mais longo ou médio-longo, né? A gente está falando aí, talvez, de cultivares tipo sinuelo, que muito tempo foi semeado, o próprio quartzo, né? Que, ou seja, vamos plantar início de maio, né? Metade de maio, que é aquela ideia, porque realmente atrapalhava a soja, né? Hoje nós temos uma chegada de cultivares com uma pegada mais precoce, com uma ideia de encurtamento de ciclo, que está muito presente no mercado de cultivares hoje, e que está aderindo aos poucos ao produtor, né? O produtor um pouco de receio em função do risco, um posicionamento novo, né? Talvez deixar mais, esperar mais para semear. Não, eu sempre plantei em maio, sempre foi o melhor, eu gostaria muito de continuar nessa ideia. Mas a gente vê que o ano passado o desafio foi maior e esse já uma adoção bem mais em larga escala, digamos assim, de cultivares mais precoces. Obviamente que essa chegada de cultivares mais precoces, como comentou antes, demandam também um posicionamento muito mais técnico, né? Talvez a gente possa estar esperando atrasar pelo menos de 25 a 30 dias a semeadura comparado com esses cultivares normais, né? O que também vai demandar aí um manejo prévio, talvez com plantas de cobertura, plantas daninhas, enfim. Mas eu acho que essa é uma grande oportunidade, né, Thiago, desde que tudo muito bem manejado, que a gente consiga trabalhar esse momento, né? Então, talvez o produtor que plantou na semana passada, que teve uma janela muito bacana, que a grande maioria plantou, né? Conseguiu iniciar, talvez, aí com ponteiro, com certeiro, com bela joia, com 1403, enfim, cultivares aí que tem um ciclo um pouco maior do que as demais, e agora possa retomar os plantios aí com cultivares mais precoces e está fechando bem o ciclo. Mas qual é a grande sacada, Thiago? Qual é o grande ponto de atenção que o produtor tem que ter nesse novo jeito de plantar trigo, né? Nesse ciclo mais precoce? Quais são os pontos de atenção? Bom, agora tu bateu minha carteira aí, né? Porque, porque eu ia até comentar a pergunta do... Não foi pergunta, foi um comentário do colega lá de São Borja, né? Tu comentou dos ensaios dele de maio. Galvano. O que acontece? No passado, realmente, se a gente olhar os ciclos, os ensaios de materiais de ciclo longo, semeaduras de maio, final de maio e primeira semana de junho,
teto produtivo é maior. E isso aí é uma série histórica, mostra isso. E aí mitiga, tu vai perder menos por geada e eles têm mais teto produtivo. A entrada dos materiais precoces nos traz aí uma flexibilidade e uma mitigação de uma penalização, que é o que a gente tem observado. Uma penalização do potencial produtivo de maio entrando para junho. Quando a gente pega essas semeaduras a partir do dia 10 de junho, pegar agora essa 20 de junho, por exemplo, a gente tem tido aí ótimos tetos produtivos com os materiais precoces. E realmente é o encaixe deles. E é aí que entra o que tu comentaste. Muda um pouco a lógica. Porque não que, por exemplo, vamos pegar um audaz até tem um espigamento, mesmo semeando final de maio, ele tem espigamento um pouquinho mais tardio. Ele é um precoce com espigamento semeado um pouquinho mais tardio, né? Mas ele continua sendo precoce. Mas o que acontece? Semear ele no final de maio, se der uma geada 20 de agosto, você vai ter penalização com ele. Vai perder. Então, você traz ele para a partir do dia 10, 20 de junho, você já mitiga essa geada. Só uma geada de 10 de setembro. Mas de 20 de agosto, 27, não vai ir. E o potencial produtivo dele fica muito bom nessa janela de 10, de 10 a 20 de junho. Então, o que realmente a gente tem visto? O encaixe desses materiais precoces fica nessa janela a partir do dia 10, e aí aquilo que a gente via de potencial produtivo lá no passado dos materiais tardios de maio, né? Você mantém teto produtivo com o posicionamento desses materiais ali, e na média dos anos vocês têm estabilidade por mitigar. Ponto de vista para sistema de produção. O que os materiais precoces ou super precoce, né? Que é aí que entra que o produtor tem que pensar em todas as alternativas, né? Um ponto de atenção de cultivar, que é bacana, né? Tanto trigo como soja, o produtor tem que pensar em cenários. O cenário da soja, se eu não semear em novembro, o que vai acontecer com esse material se eu tiver que semear em dezembro? Mesma coisa trigo. Não adianta agora, passou, né? É passado, mas fica o alerta para o ano que vem. A decisão do planejamento do trigo, o produtor ele tem que ter. Poxa, se eu tenho um planejamento para plantar 30 de maio a 15 de junho. E se eu não conseguir semear de 30 de maio a 15 de junho, como esse ano, será que os cultivares que eu tenho para o meu sistema de produção e para o meu teto produtivo que eu quero estão adequados? Né? Então, um produtor tem que também pensar, nós também, como técnicos, tem que pensar junto com o produtor nesse tipo de cenário. Né? E aí é dos precoces, por exemplo, realmente, vamos lá, o encaixe deles é a partir de agora, produtores que têm aí esses materiais, o encaixe é perfeito para eles e muda um pouco, realmente, que nem tu comentaste, muda um pouco a dinâmica, né, do que a gente está acostumado com a época de semeadura. E tem que cuidar, porque se o produtor que fazia anos que não plantava trigo está retomando, quando vê, comprou lá aquilo que tu falou, a cultivar da moda lá, que vem dando teto produtivo. Os precoces são genética, arquitetura moderna, são altamente produtivos. De repente ele olhou lá um ensaio lá, poxa, eu quero plantar esse material. E aí ele estava acostumado com os materiais tardios, ninguém falou nada para ele, e ele plantou o material super precoce ou precoce final de maio. Se der uma geada, ele vai perder. Antes ele não perderia com um sinuelo, por exemplo. Então, essas questões. Tem que estar atento. Então, perfeito ali as tuas colocações. E vai mudar toda a dinâmica. Eu acho que com certeza, né, Thiago, a gente tem esse cenário para criar. E eu acho que boas notícias, então, que podemos trazer para o produtor é que para quem programou muito bem essas cultivares, para aquele produtor que tem uma assistência, que se preocupou com isso, ele está com as cultivares no momento ótimo de semeadura, ainda a partir do momento que abrir. Né? Agora, claro, aquele produtor que comprou uma cultivar ciclo médio ou longo para fazer toda a área, talvez possa estar afetando soja. Então, notícia boa também, a gente está fazendo essa live para te lembrar que tu precisa planejar bem a tua cultivar de soja. Então, acho que são alguns fatores, né, Thiago, que eu acho que nesse cenário mudam. Nós temos uma cultivar mais precoce, com tempo menor permanente no campo. Nós temos uma janela de semeadura mais tardia, que permite uma construção num solo eficiente nesse período, nessa entre safra soja-trigo. Então, são 30 dias a mais. Talvez nós temos uma boa opção de emergir, né, plantas daninhas fora da época de semeadura do trigo. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de controle da azevém, e essa opção de semear mais tarde pode estar facilitando o controle da azevém fora da cultura, o que também é muito bom. Então, eu vejo inúmeras possibilidades, né, interessantes para o produtor. Claro que eu acho que mitigar o risco é muito importante. E eu acho que, lembrando, né, Thiago, aqui, porque uma geada aí de 10 a 20 de setembro, não há posicionamento que resista, né? Infelizmente, Não. né?
Aconteceu isso, se eu não me engano, foi em 2015, né, que nós tivemos uma geada aí 19 de setembro. Lembro, foi um sábado, eu saí olhar a lavoura ainda, infelizmente voltei pouco animado, né, porque foi uma geada muito forte em setembro, acabou matando milho, acabou matando trigo, e não queremos ver isso de novo. Então, realmente, o planejamento tem que levar em consideração a média dos anos, né? Agora, obviamente, que eventos esporádicos, aí não há planejamento que aguente, né? Exemplo também dessa última safra, né? A gente fez um planejamento bom de cultivares que talvez muitos produtores conseguiram plantar em dezembro e janeiro. Então, não há planejamento que suporte um evento extremo, né? Não estamos falando disso. Mas aqui cabe também, Tiago, uma lembrança aí para o produtor, que eu vejo que tem acontecido um pouquinho de confusão no campo e eu queria trazer muito isso aqui na live, que é a colheita, né? Ou seja, vamos plantar, vamos diluir risco, eu vou abrir com cultivares médio-longo, dali a pouco eu vou plantar um ciclo mais médio-precoce ou hiper, e dali a pouco lá na frente isso aí todo mundo se encontra na linha de chegada, né? Então, o produtor tem uma área muito grande para colher tudo junto. E não está difícil de acontecer isso, né? Eu vejo que tanto o produtor quanto as assistências técnicas, existe um pouco de dúvida nesse cenário, né? Então, acho que qual que seria uma boa regra para o produtor seguir para não se atrapalhar lá na frente, né? Essa questão da colheita, ela é interessante, né? Porque daí essa lógica do tardio e tu vir para os precoces, tu tem que ter muito cuidado. Principalmente, por exemplo, essas chuvas que acontecem, né? Que tu tá escutando bem aí, porque tu deu uma congelada na imagem. Tá beleza. Essas tô chuvas, lendo os comentários aqui. Tá, é que tu faz uma programação, né? E aí, por exemplo, quando dá, por exemplo, tu entra com material tardio e vem para um precoce. Mas se tu faz a sequência, né? Por exemplo, primeiro decêndio de junho, e daí no segundo, terceiro você faz o precoce, mesmo semeando precoce depois, você ainda colhe o precoce antes. Claro que não existe uma margem muito grande. É aquela sequência assim, não vai dar coincidir espigamento, antese, eles não vão dar parecidos e colheita, mas é muito assim, terminou um, vai para o outro. Não tem uma folga absurda. Qual que é o perigo, né? E aí que entra de ajustes que devem ser mitigados nesse momento. Aí, por exemplo, quem semeou, por exemplo, 30 de maio, material de ciclo longo, e não conseguiu mais semear, e aí vai semear agora, 20 de junho, por exemplo, um material precoce, aí sim, aí nós estamos falando numa proximidade dos dois, de risco, daí tu perde escalonamento, porque a antese vai ser muito parecida, a chuva na colheita vai ser parecida. Então, essas são as questões. A mesma coisa o pessoal tem essa dúvida em soja. Em soja, a gente tem visto aí a mesma questão. Semeaduras de outubro, você coloca os materiais de ciclo médio e aí você vem para novembro para os materiais um pouco mais precoces. Tá? Aí o que acontece? Fica na dúvida da colheita ficar próximas. Muitas vezes não dá, só que tu tem que... É um grande quebra-cabeça. Tu tem que realmente... Plantou dia 5, não plantou dia 20, já muda um pouco a lógica. Tem que estar muito bem pensado, né? Realmente é um grande quebra-cabeça, assim, mas tem que cuidar. Tá? Olhando talvez para nós trazer números, né, Thiago? Nós temos uma semeadura aí, talvez, de alguns dias atrás, né? Então, cultivares um pouco aí, talvez 140, 150 dias, um pouco médios longos, né? E aí, talvez, cultivares um pouco mais precoces com 130, né, 120. Então, veja bem, nós temos 20 dias, talvez, de diferença de ciclos aí, né? Que dali um pouco lá na frente a gente vai estar chegando todos juntos, né? Então, esse é um ponto que o produtor tem que cuidar, né? Nesse momento, principalmente de atraso aí, né? Quem semeou ainda antes dessa chuva, um material, que nem tu comentou ali, certeiro, ponteiro, esses materiais de ciclo médio, um Bela Joia. Esse material, quem semeou semana passada e vai entrar agora com precoce, ainda não é problema. Essa semeadura até o dia 10 de junho, esses materiais tardios, eles alongam ainda um pouco. A partir do dia 10, demora um pouco mais, eles alongam um pouco mais o vegetativo. Vão dar em torno de 70, próximo 75, 80 dias para o espigamento. Né? Agora, o que acontece? Por que não o precoce semeado agora ainda vai dar antes, mesmo semeado uma semana depois? Porque a partir do dia 20 de junho, ele encurta o vegetativo e o espigamento ele é antecipado. Nós estamos falando em um material precoce semeado após o dia 20 de junho, ele vai ter o espigamento aí em torno de uns 60, 65 dias.
E aí o tradicional lá dos 130 dias, pegando uma janela aí de 1º a 15 de junho. Então, mais ou menos, ainda dá. Agora, se for para julho, aí sim. O que está semeado médio agora, uma semeadura de julho, aí o precoce vai dar junto a não ser que seja um super precoce. Vamos pegar um Senna, esses agora, o Feroz, são um pouquinho mais precoces, eles ficam super precoce, né? Então, eles são super precoces. Vamos pegar ali hiper, super, precoce e médio nessa classificação, né? Então, um hiper e um super ainda tu tiraria um pouco antes, né? É o que tem que cuidar. Eu acho bacana a gente responder a pergunta do Maicon aqui, ó. Boa noite. Tenho o R Feroz que não plantei ainda, devido ao excesso de chuva. Acredito que vou conseguir plantar lá para o final do mês. O mês 7 ainda está numa janela boa? A janela para ele? Isso, no caso dele ali, tu acha que ele plantar em julho ainda tá numa janela boa para Feroz? Não vejo como problema. Não vejo como problema. O que ele vai ter que cuidar, né? Ele vai ter que cuidar ajuste de população de planta, né? Tem que ver a densidade de feroz lá, deve ser, eu acho que só as 380, 400, 380 plantas finais, eu acredito que deva ser, uma janela um pouco mais posterior. Também tem que conhecer o solo, né? Eu não sei que região que ele é, que matéria orgânica ele tem, né? Quando vê se o solo dele é fértil, a matéria orgânica dele é elevado, o fator solo ajuda ele nesse processo de acelerar o arranque do trigo, afilhamento, né? Mas caso contrário, é importante agora nessa janela para o material de ciclo mais precoce, ele vai ter rapidamente ele vai ter menos vegetativo, então ele vai ter que ajustar um pouco para mais um ajuste de dose ali de densidade de semeadura, aumentar ali uns 15, 20%. Para compensar, né? Compensar. Mas, assim, nossos ensaios do ano passado, assim, que a gente vem conduzindo, não é problema essa semeadura de julho. O que a gente tem visto, né? A gente tem que observar por mais anos, mas uma pequena tendência. E a fisiologia da planta explica. Só que vai atrasar a soja. Nós conversávamos antes, né? Nas semeaduras de julho, normalmente a gente vai para os materiais mais precoces para não atrasar a soja. Ponto. Aí é muito particular de cada propriedade. Aí nós conversávamos, como que tu ajusta isso trabalhando com materiais super precoces, hiper precoces ou precoces? Vai ajustar a densidade, adubação nitrogenada, a curva de resposta vai ter que ser maior, a N, para tu compensar isso aí, né? Mas os médio a tardios, eles têm mais vegetativo, conseguem construir, né, mais estrutura de planta. No entanto, fica aquela questão, vai atrasar a semeadura da soja. Eu não vejo como problema se estiver dentro do planejamento, tá? Então é muito assim, planejamento, conhecer a propriedade. O encaixe fica legal para semeaduras de julho, ter materiais não é problema, materiais de ciclo mais longo. No entanto, tem que estudar a propriedade. Se está tudo já meio atrasado lá para a soja, não, peraí, vou no precoce, ajusto densidade, aperto um pouco mais na adubação nitrogenada, aí vai embora. Mas tem que ajudar aí a agronomia, tu tem que usar os outros fatores, né? Aí tu sai só do cultivar, tu entra nos outros fatores para construir produtividade. Com certeza, eu acho que talvez uma analogia que se possa fazer, né, Thiago? Talvez num jogo de futebol aí que todo brasileiro gosta, né? Isso. Se a gente confiar só num jogador para jogar, nós não vamos ganhar nunca, né? Exatamente. Tem 11 em campo, né, contra, então acho que a gente tem que dispor das peças do melhor jeito. E aí, olhando aqui o comentário do Lucas, essa parte de ciclos é muito pouco comentada para os produtores. Então, tu vê, né, realmente, o foco é exclusivo na cultivar, seja para a condição que for. Isso realmente vai causar problemas para o produtor, né? O Matheus está... Pode falar ainda. Não, isso que tu comenta é bem bacana. A gente tem feito essa analogia, né, da questão da cultivar. A gente tem que parar de olhar para o cultivar. A gente tem que entender o que está por trás dos cultivares. Até porque cada ano vem novos cultivares. Se a gente ficar só olhando para o cultivar, a gente vai aprender sobre tal cultivar, sobre o nome daquele cultivar. Que é que nem tu falou, e muita gente escolhe o cultivar da moda. Só que a gente tem que ter alguns conceitos. O que está por trás? O que a agronomia está nos explicando, né, sobre aquilo ali, para uma semeadura de maio? O que está acontecendo? Os melhores cultivares, o que eles têm em comum? É ciclo, é característica de planta? Quando eu vou para uma semeadura de final de junho, o que as plantas, o que aqueles cultivares têm em comum? Por que isso é importante? Porque a partir disso, quando vem novos cultivares, eu sei o que eu tenho que buscar no cultivar. Eu passo a eu comandar realmente o jogo.
né? E aí, assim, uma analogia que eu e o nosso coordenador, o Gilmar, a gente faz, que não existe cultivar ruim. Poxa, eu estava acompanhando as entradas ali, tem vários colegas, um abraço para os colegas aí da genética, que eu vi que tem vários que estão assistindo a live, né? E assim, realmente, um cultivar, ele demora no mínimo 10 anos para vir para o mercado. Tu acha que cultivar é ruim? Não é ruim. O desafio é tu pegar e posicionar corretamente. Então, nós temos lá 50, 60 cultivares à disposição. É o desafio nosso para cada situação. De repente, para uma realidade do produtor, um cultivar é maravilhoso. Para outro, aquele mesmo cultivar não dá. É outro. Nós temos esse leque, que é o quebra-cabeça. Então, assim, não existe cultivar ruim. Existe cultivar realmente mal posicionado. E aí nós temos que entender o que está na agronomia por trás para ser mais assertivo. Exatamente. Tiago, a pergunta do Matheus aqui, ó, questão de pH, ele pede se tem diferença entre variedade, por exemplo, de ciclo médio, tardio ou médio longo são mais resistentes que as precoces em termos de chuva na colheita ou não? Essa pergunta dele é muito boa. Sim, a gente tem que ter alguns norteadores, né? Eu comentei lá, geada é um norteador, né? Doença que nós comentamos anteriormente, né? O produtor tem que conhecer como é que é o calcanhar do cultivar. Ele é bom para mancha, ele tem problema com oídio, ele tem problema para mosaico, VNAC, ele é para giberela. Por exemplo, às vezes tem produtores que pegam 3 cultivares e os 3 são ruins para oídio. Pega um ano com pressão de oídio, tu depende somente do manejo fitossanitário. A questão de debulha na colheita, de perda de pH, é estratégico. Eu não sei responder, confesso que isso é difícil, mas é um ponto importante para a gente cobrar das obtentores como é que é a debulha na colheita e como é que é a perda de pH. Porque, de repente, eu estou semeando na minha lavoura 3 cultivares, tá? E são excelentes. Só que elas 3, elas têm esse calcanhar, tá? Para debulha na colheita ou perda de pH. Dá 5 dias de chuva com a cultivar pronta no campo, um pH de 82 vem caindo, quando vê está em 76. E os meus 3 cultivares, eles tinham esse calcanhar. Né? Então, realmente, isso é um ponto importante, mas eu não sei responder. Isso aí de ciclo não tem muito a ver, mas é genética. Às vezes tem materiais precoces que seguram pH, é muito relacionado à genética, à proteção da palha, do grão, né? É tudo muito relacionado a essa parte morfológica da planta. Mas tem que levar em consideração isso na decisão. E a gente tem que cobrar do pessoal, o pessoal eles sabem lá, eles fazem esses ensaios. E aí a gente compõe, né? Mas realmente é bem desafiador, porque são pouco, não é, às vezes lança o material e não tem toda a informação, porque não deu uma chuvarada na colheita quando ele foi feito desenvolvimento, quando vê, esse ano dá e aí se sabe que aquele cultivar vai ter tem essa característica. Resposta. Thiago, respondendo algumas perguntas aí de nitrogênio. Primeiro, tem uma pergunta do Leonardo aqui a respeito de se em cultivar precoce a gente deve antecipar a ureia. E aí eu já quero engatar a pergunta do Márcio também, comentando nesse ano chuvoso se deve repartir a aplicação nitrogenada, né? Essa é uma excelente pergunta, né? A gente vai sempre para tu ver como a gente simplifica as coisas. A gente é moldado para quê? Adubação na base, perfilhamento, porque tem a questão morfológica para definir os componentes. Perfilhamento, primeiro novezinho, alongamento, né? Só que isso muda, tem a morfologia, dependendo do material que a gente está semeando, isso muda, é muito rápido o processo. Pegar um material super precoce, com espigamento rápido, ele define rapidamente os componentes. O que eu digo? Uma boa adubação, a adubação na base, na adubação de arranque, de nitrogenada na semeadura, com material desse, ela tem que ser um pouco maior. Né? Porque daí tu não sabe, a partir dali, emergiu. Tem que aplicar com 3 a 4 folhas. Tu não sabe como vai estar as condições climáticas. Porque a aplicação nitrogenada, o que rege? Não é a morfologia da planta. Esse é outro ponto, assim, que eu acho que vamos deixar a mensagem também, né? Nós olhamos sempre para o momento morfológico, fisiológico da planta. Esse é o balizador. Ok. Mas tem um balizador que é de suma importância, que é a condição climática. Às vezes tu fica esperando o perfilhamento pleno para fazer uma adubação nitrogenada. E milho é a mesma coisa. Você fica esperando o milho chegar em 4 folhas. Tá com 4 folhinhas, eu vou fazer. Aí tu vai lá, vai aplicar, tu não tem condição climática. Ou tá seco ou tá chovendo. Então, muitas vezes, vale a pena antecipar um pouquinho, ou se tu tiver que retardar, você retarda para ter eficiência. Espera uma semana, mas tem que aplicar com condição.
nós temos volatização, nós temos escoamento superficial, nós temos lixiviação. Nitrogênio, a eficiência ela é baixa. Então, tem que tentar mexer nesses pontos aí. É o que muito que aconteceu na safra passada, né, Thiago? Nós tivemos uns dias secos, ruim de aplicar realmente, né? E esse ano, muito provavelmente, em função desse bastante volume de chuvas também, fica o desafio de trazer uma adubação nitrogenada com qualidade, né? É isso aí. O Lucas perguntou aqui, e eu acho que vem muito de encontro ao que eu também iria comentar contigo, né? Ele pediu para falar um pouco de ajuste de densidade, se possível em quilos. Obviamente que em quilos vai depender muito do PMS, né, Thiago, de cada cultivar ou de cada lote, enfim. Mas eu acho que esse ajuste de densidade, focando principalmente, eu acho, na volta, no retorno de semeadura do produtor, né? Quais são os pontos que ele tem que cuidar aí, Thiago? Bom, essa questão de densidade é legal de comentar, né? Porque o que acontece? O trigo, a gente... Bom, eu sou acostumado lá, se trabalhava, cheguei lá em casa, 180 quilos, 200 quilos de semente. Essa questão do quilo de semente, e aí tu já foi bem criterioso. O peso de 1.000 sementes é o chave. E aí, nesse quesito, hoje, assim, até o trigo, a gente tem que copiar muito da soja. O portfólio de trigo, dos materiais, se tu for olhar, todos lá dizem como é que é a característica para a doença, e todos são bem específicos. Qual que é a densidade de semeadura para a região quente e para a região fria. Tá lá, é 250 plantas por metro quadrado, é 300, é 320, é 400. É isso que o produtor e que nós temos que olhar. E aí, em cima dessa densidade de plantas finais, que está estabelecida, que vai dar o melhor rendimento, eu vejo o peso de 1.000 semente da minha semente, e calculo quantos quilos. E é assim, eu trago para reflexão para o pessoal ficar atento, porque quando a gente pega alguns materiais com peso de 1.000 semente de 32 gramas para cada 1.000 semente, 32 a 35, que é aí dos médios, da grande maioria dos materiais médios, os materiais aí mais novos, esses de materiais com peso de 1.000 semente maior. Mas vamos pegar aí o batidão, aí é tudo 32, 31 gramas. Se você fizer o cálculo lá do material desses, que a densidade de semeadura é em torno de 250 a 300, se nós fizermos o cálculo, a gente vai ver que a densidade em quilos ela é próxima a 100, 110. E muitas vezes está indo para o campo 150 a 160. E a gente já fez esse tipo de ensaio, a gente vem fazendo em diferentes épocas para captar afilhamento ou não, e realmente, você não tem aumento de produtividade por trabalhar com mais densidade. Então, muita das lavouras estão indo com excesso de densidade. E isso, para alguns materiais, penaliza até a produtividade, porque você tem uma arquitetura prejudicada, você tem sombreamento, você vai ter um afilho, que ele vai estar ali, ele vai afilhar, mas ele não vai, a espiga não vai produzir, porque não tem radiação naquela folha, ela vai senescer, sem falar a doença. Então, assim, esse ponto de densidade, ele merece muita atenção. E, assim, de modo geral, a gente vem usando densidades acima do que o próprio detentor está dizendo, por causa dessa questão de olhar quilogramas por hectare, por ter na cabeça que tem que usar 140, 180, 200 quilos de semente por hectare. Isso é o ponto de vista que nós estamos encontrando na pesquisa. Não sei o que tu tem observado, né? Da mesma forma, né, Tiago? Acho que a gente tem que ajustar a população, né? Sementes por metro, que é o que importa, né? E outro ponto que eu acho bem importante nesse excesso de plantas, muitas vezes, é também a condição de acabamento, que acaba limitando muito a produtividade, né? Trazendo um desafio bem grande. Mas, ao mesmo ponto, que eu vejo que um bom ajuste de semeadura é o que tem trazido bastante resultado para o produtor. Nem a mais, nem a menos, né? E muitas vezes também a gente confiar no afilho, muitas vezes tu fica aí meio para trás, né? Então, acho que é um ponto bem importante. Eu acho que esse ajuste mesmo recomendado acaba sendo muito importante. E esse cuidado com quilos, especialmente na última safra, que nós tínhamos um PMS mais baixo, de maneira geral, acabou indo muita lavoura com bastante quantidade de sementes, né? Tiago, eu acho que eu estava lendo os comentários aqui, nós temos bastante elogios do pessoal a respeito do conteúdo, do momento oportuno, a qualidade. Então, que bom, né? A gente fica muito agradecido. Por favor, enviem aí essa live para os seus amigos. E eu vou responder aqui a última pergunta do Paulo. Um grande abraço para o Paulo aí.
Ele está perguntando aí quanto ao nitrogênio, né, enterrado, ou enfim, antes de... Até pensando no milho, no caso dele, né? Se essa chuva aí teria impacto na eficiência, né? A questão essa questão aí é bastante discutível, né? De antecipar, o que acontece? Adubação antecipada, enterrada com a plantadeira, você mitiga perda por escoamento superficial, imagina uma adubação em cobertura agora dessa chuva. Você tem escoamento superficial. Essa é uma das perdas. Então, as perdas que nós temos de nitrogênio. Primeiro, começa no escoamento, tem volatização, que pode acontecer. Aplicou um solo úmido, não choveu, vai perder por volatização. No inverno, a volatização ela é mitigada porque as temperaturas são mais baixas, a gente tem orvalho, temperaturas mais baixas, a perda de volatização é menor. Milho pega ali setembro, começa a temperatura maior, a partir de 22, 25 graus começa a volatizar mais. Esse é o ponto. A questão da adubação nitrogênio antecipada enterrada, você mitiga esse tipo de perda, mas você tem perda por lixiviação. É um processo natural. E aí essa lixiviação vai descer, vai percolar no perfil. Vai depender um pouco de taxa de compactação do solo, de índice de resiliência, de atividade biológica, de palhada. Quando vê tudo esses fatores, de tipo de sistema que o produtor tem, vai alterar. Quando vê ele em terra, mas ele tem uma biodiversidade muito elevada, ele tem uma palhada muito grande, e aí um ponto. Não tenho. O solo é mais arenoso, vai ter descida. Nós estamos falando de 200 milímetros de chuva. Então, o que vai acontecer na marcha da absorção da planta? Aí você não tem sistema radicular do trigo, o nitrogênio vai estar 40 centímetros, a raiz do trigo está 10. Então, não tem. Então, são os cuidados, né, que tem que ter. Não sou contra nem a favor, é a agronomia. Vai ter situações que encaixam, outras que não. São os cenários. Todos têm que pôr na balança. Tanto em cobertura, tem seus prós. Por isso que o velho parcelamento ainda é o que você mitiga da melhor forma, né? Tem a questão de logística e tal, mas você particiona, é o que nós trabalhávamos, né? De tentar acertar o olho da mosca, né? Você vai por uma média. O parcelamento é isso, é a segurança. Você bota um pouco na base, um pouco aqui. Não deu certo a aplicação no alongamento, a do perfilhamento foi assertiva. Beleza, tá ali, né? Então, e aí você tem um pouquinho da matéria orgânica para ajudar, a dinâmica, e vai embora. Eu acho assim, né, Tiagão? Não tem receita de bolo, né? Eu acho que se tem uma mensagem que a nossa live trouxe hoje para o produtor, é buscar um planejamento, mas também que a lavoura, e especialmente a época de semeadura junto com a cultivar, é um grande quebra-cabeça que precisa ser desvendado propriedade por propriedade, por alguém que realmente auxilie o produtor a tomar uma decisão assertiva, né? A montar as peças do quebra-cabeça a favor do produtor. Tiago, nós já estamos com 1 hora de live, cara, a gente já respondeu pergunta, nós já mandamos ver aí em época de semeadura, em cultivar, em alternativas para o produtor. E eu queria assim, que de uma forma sucinta tu deixasse uma mensagem para o produtor agora que vai voltar a plantar, quais são os pontos importantes. E eu queria também que tu respondesse para nós, imaginando o seguinte, que todo produtor vai, né, essa sua mensagem vai chegar, né? Seja através de outdoor, seja por WhatsApp, seja por YouTube, seja na TV, seja por carta, enfim, ela vai chegar. Eu queria saber qual que é essa sua mensagem. Bom, primeiro por parte, né? Até agradecer por essa realmente bate-papo bem bacana, realmente essa vantagem da live, né? E aí a gente conversa, a gente gosta da agricultura que nos move, então isso facilita, né? Nós gostamos, somos apaixonados por isso, então fica fácil. Se nós quiséssemos ficar a noite inteira conversando, teríamos inúmeros assuntos, né? É isso Com que a certeza. gente faz normalmente, né? Então é muito bom sempre falar sobre isso, né? Do ponto de vista do que o produtor falou, acho que a mensagem é assim, que o produtor que está preocupado com o atraso, plante bem, se preocupe com a plantabilidade, com uma boa dessecação, faça uma boa lavoura. Ainda estamos numa janela ótima, aquilo que eu falei, pelo menos uma mitigação que vai acontecer de geada, nós estamos mitigando, eventualmente chuvas lá na frente, mas historicamente, essas semeaduras a partir de 20 de junho, pode ser que não sejam de maior teto produtivo, mas são as mais estáveis. Então nós vamos produzir trigo, tá? Então assim, não se preocupem, faça uma boa semeadura, faça os demais processos bem feitos para nós fazer uma boa safra. A mensagem é essa, não se preocupe, encaixem, né? Vejam o que tem de cultivar, para daí pensar a soja.
linke essa safra agora do que está acontecendo no trigo para isso não repercutir na soja. Se planeje, né? Eu acho que essa é uma mensagem importante. O que vai acontecer agora, linkar com a soja para você não ter surpresas na soja, para não se atucanar na soja. Tá? Encaixe muito bem esse cultivar e a sua colheita, plante bem a soja, mas tenha ciência de quando que você vai ter que colher. Porque quem está preocupado com esse atraso, a produção de trigo vai ser legal, enquanto isso não tem que ter, mas pense lá na frente. E como mensagem para passar, né, vejam quantas coisas que nós conversamos. Eu, assim, sou apaixonado por agronomia. Nós temos uma grande multidisciplinaridade. Nós que estamos na ponta, lá no campo, junto com o produtor, então, realmente são muitos fatores, né, que a gente tem, são várias ações, e por isso que nunca vai ter uma receita de bolo. O importante é realmente usar a agronomia e toda a sua multidisciplinaridade, porque são inúmeros fatores e a gente tem processos. Tudo é feito de pequenos processos. Só que a palavra agricultura de processo, ela se tornou uma palavra bonita, mas ela precisa ser executada, não simplificada. Realmente, nós temos inúmeros processos e a gente tem que entendê-los. E é assim que se constrói rentabilidade no sistema de produção, se constrói produtividade nas culturas. Esse é o grande desafio, né? Então, assim, ter realmente, né, esse conhecimento de toda a agronomia por trás. A agronomia pura, desde lá do início, do alicerce, até a colheita. São inúmeros fatores. E o produtor, realmente, é desafiador. O produtor que trabalha sozinho tem que tirar o chapéu. É muita coisa. Ele precisa de alguém junto, né? Que nós comentávamos, poxa, eu sou agrônomo, trabalho com pesquisa e daí eu vou na propriedade e eu, às vezes, fico em dúvida de coisas para fazer. Se tivesse mais alguém ainda para me ajudar, seria fantástico. Então, imagina um produtor sozinho, às vezes que nem tem, ele tem toda a experiência dele, sabe muito bem o que ele faz, mas um auxílio, às vezes, de alguém com um olhar de fora, que vai ajudar ele. Então, ele tem que pegar pessoas para ajudar. Isso é fundamental. Que é a assistência técnica, é a consultoria técnica. Né? Isso é extremamente importante. Nosso papel como agrônomo, né, fazendo tudo isso que a gente está comentando, né, é desafiador e a gente acho que tem aí uma chance de entregar bons resultados para os nossos produtores. Temos aí uma oportunidade muito boa para isso. Acho que foi meio longo, mas é que a gente se empolga, né? Mas é isso aí, né, Thiago? É como tu comentou, eu acho que essa paixão que a gente tem pelo agro, por trazer realmente algo diferente para o produtor e fazer a diferença no dia a dia, eu acho que é muito importante. E que bom que o pessoal gostou, né? O intuito dessa live, o objetivo é trazer realmente alguns pontos de luz aí para o produtor focar nesse momento, que está um pouquinho desafiador, mas saber que tem luz no final do túnel, né? Que a gente está aqui tentando de alguma forma ajudar, especialmente na sua produtividade e na sua rentabilidade, aqui no nosso terceiro turno, nesse dia chuvoso e frio, né, no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, Thiago, cara, um grande abraço, muito obrigado por esse conhecimento, obrigado CCGL, né, enfim, sempre ajuda muito, um trabalho fantástico. Obrigado a todos que nos acompanharam agora, né. Quem chegou atrasado nessa live vai estar no Instagram, ela vai estar no YouTube também, então pode nos acompanhar por lá. Thiagão, como é que o pessoal te acha na rede social aí? Eu tenho meu Instagram aí, então a gente está no Instagram e tem no Facebook, hein? Tem o LinkedIn também, ResearchGate lá para as publicações. No ResearchGate tem as publicações, né? Isso aí. Bacana. E todas as redes da CCGL aí que tem muita informação, né? Sim, nós temos um canal lá dentro da CCGL, a parte da Rede Técnica Cooperativa. Tem o nosso canal no YouTube. Lá no canal é bacana, tem um monte, tem os demais nossos colegas de todas as áreas. A gente tem aí o setor de nutrição e fertilidade, fitopatologia, plantas daninhas, agricultura digital, né? Então, entomologia. E aí, nossos colegas têm lá no canal do YouTube da Rede Técnica Cooperativa, pode acessar tanto Instagram, YouTube, tem conteúdos técnicos bacanas lá. E nós aqui sempre com as portas abertas, né, para os nossos produtores aí do estado do Rio Grande do Sul. A gente quer estar junto, né? Estamos junto aí com as nossas cooperativas e junto com nossos produtores. A gente trabalha para esses produtores aí, para impulsionar a agricultura gaúcha. Esse é o nosso desafio. Com certeza. Tiagão, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, ou até mesmo quem viu gravado aí, um grande abraço. Se fez sentido para você, mande essa live para os seus amigos, mande essa live para os seus companheiros, para os produtores que poderiam estar vendo,
que com certeza vai ser de grande importância para eles. Um grande abraço, tenha uma boa noite, uma boa semana aí. Valeu, Tiagão. Valeu, um abraço a todo mundo e boa noite.